pântano místico de Eudória, onde a névoa flutua sobre as águas escuras e as árvores sussurram segredos antigos, os músicos encantados preparam seus instrumentos únicos. Com harpas tecidas de teias de aranha brilhantes, flautas feitas de ossos encantados e tambores forjados de madeira de árvores falantes, eles iniciam uma sinfonia que ecoa pela floresta. Criaturas lendárias emergiram da vegetação densa, atraídas pela melodia hipnotizante que parecia fundir o mundo natural e o mágico em uma harmonia perfeita. Quer então algumas dicas de como você pode colocar música dentro do seu mundo fantástico, não apenas em trilhas sonoras? Então sim, bora! Alô, Libidos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos trazer algumas dicas falando sobre músicas dentro do seu mundo fantástico. Eu tenho 2 vídeos antigos, um vídeo que eu falava um pouco com o Fabian Sansan, um colega que ele é músico e também é escritor, falamos um bate-papo bem legal, vou deixar um cardzinho para você ir lá ver. E também quando eu fiz o World Building em 30 dias, eu trouxe um tópico de música onde o piano que toca, ele deu uma inspiração para eu criar alguma coisa em cima disso, em cima de uma música específica. Então hoje eu vou trazer do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, dicas para vocês para colocar músicas dentro do seu mundo fantástico. O primeiro ponto que eu acho muito interessante que vocês deveriam pensar é na questão cultural do seu mundo ficcional. Colocar músicas é algo relativamente difícil, porém você consegue tirar diversas referências interessantes no mundo como um todo. De uma forma geral, quando a gente fala sobre ficção, cultura, música é expressão. Da mesma forma que nós temos a arte, nós temos a poesia, o quadro, esculturas, a própria grafia das palavras, tudo isso está diretamente ligado à cultura, à história, à timeline daquilo que você está construindo. Então, como música é expressão como um todo, o restante, a expressão é uma forma como a sociedade, aquela cultura expressa, ou seja, mostra para o mundo aquilo que sente, aquilo que percebe, os seus filtros e ideias. Então, quando a gente fala sobre música, é interessante a gente imaginar como a cultura pode ser interferida com isso. Não estou falando de instrumentos, eu vou usar o instrumento X ou Y, mas sim a forma de fazer. Alguns gostam de trazer um sentimento um pouco mais triste, um sentimento um pouco mais alegre. Você pode ver dentro dos estilos musicais, os gêneros musicais, nós temos o rock, nós temos o metal, nós temos o blues, nós temos diversos estilos de música que têm um perfil, uma narrativa, uma energia, uma percepção diferente daquilo que se quer passar. Então é interessante que quando você for construir as músicas dentro do seu mundo fantástico, você já considere já esses fatores. Quando a gente vê, por exemplo, trilhas musicais dentro de algum filme de fantasia, uma ficção de uma forma geral, você percebe que a trilha sonora utilizada no filme reflete bastante a própria coisa que está se passando. Você percebe que quando tá, por exemplo, a tropa de orques, aquela horda gigantesca, tem muitos tambores, como se fosse a batida da pisada dos orques, ou até mesmo trazendo essa referência de algo mais grosseiro, batendo, ritmizado, como se fosse uma marcha. Então você percebe que a escolha dos instrumentos, a escolha da narrativa, da letra da música, ou até mesmo se vai ser em dó, se vai ser em ré, se vai ser em sol, se vai ser em lá, tudo isso interfere. Não estou falando para você necessariamente estudar músicas, tanto que eu não estudei música. As dicas que eu estou trazendo aqui são puramente conceituais e escritas dentro de um mundo fantástico. Porém, se você tem esse conhecimento, é muito interessante. No caso, você ter uma inteligência múltipla musical é algo bem interessante. Vou deixar o cardzinho também para você ir lá ver esse vídeo onde eu falo sobre inteligência musical dentro da sua criação de mundos fantásticos. Então aqui você percebe que esses momentos de criação tá muito mais na essência. Eu quero fazer algo que traga uma essência talvez referenciada como indígena, como maia, como um tango, como por exemplo um bolero, um samba, um carnaval. Eu acho que o primeiro tópico que eu trago em quase todas as coisas é o Genius Loci.
É a essência que eu quero que vocês percebam, porque essa essência vai ser aquilo que vai guiar toda a sua criação daqui pra frente. Por quê? A sua essência é a mensagem, é aquilo. Tudo que foge da essência, ela está fugindo da proposta. Começa a ficar redundante, começa a criar buracos narrativos, começa a encher linguiça, começa a criar confusões mentais que não é interessante. Um ambiente bem construído, você tem uma percepção sensorial, os sentidos, algo que a gente já abordou também. Existe uma percepção emocional, como background, construção de narrativa e também nesse quesito musical. Sons são muito utilizados, às vezes até subutilizados muitas vezes, mas você vê que o silêncio, o som, o barulho, tudo isso mexe com o que a gente está construindo. Então, quando você for colocar música no seu ambiente, não estou falando para você realmente falar assim, enquanto você estiver escutando, no caso, lendo esse capítulo, escute a faixa tal da música tal, do CD tal, ou o link aqui embaixo. Caso você queira colocar como forma de ambientar, show, maravilha, já vi livros que abordam dessa forma. Mas estou falando para você colocar música mesmo. No caso, você criar como a sua cultura expressa dessa forma musical. Então, essa é a dica primeira que eu coloco para vocês. Se você gosta de um estilo e vê que esse estilo é meio que combina, então perfeito. Mas Rafa, eu não tenho muito conhecimento musical e o meu estilo de gostabilidade ele é curto. Beleza, então dá uma googada no YouTube e já coloca lá. Música típica egípcia, música típica holandesa. E vai jogando de diversos países diferentes, regiões diferentes, tempos diferentes. Porque assim você vai começar a falar, isso tem cara da minha cidade. Isso tem cara da minha criatura. Nossa, isso aqui pegaria uma região. Nossa, perfeita. Nossa, isso aqui seria perfeito para um hino de uma guilda. Então, vai estudando, no caso, esse estudo mais perceptivo. Não um estudo musical necessariamente, mas um estudo sensitivo, perceptivo, emocional, sentimental, como forma de você trabalhar esse conceito primário que é a essência que você quer que a cultura jogue pro leitor, pro jogador, para aquele que vai estar usufruindo do seu world building. Agora que você já pesquisou um pouquinho mais sobre um pouco mais das culturas, das músicas, esse estudo mais sensitivo, e você já começa a ter um feeling um pouco melhor, agora a gente vai para um segundo momento, que é o desenvolvimento dos estilos musicais. Primeiramente, você fez aquela pesquisa grande, você já se ambientou naquilo que você quer. Às vezes, você já está fazendo essa segunda etapa enquanto está fazendo a primeira, que já é começar a filtrar e direcionar. No caso, você já pode ter um conhecimento prévio e você pula a primeira parte. Agora, nessa segunda parte, você vai estipular os estilos relacionados àquilo que você quer. No caso, aqui não estou falando para você construir nada ainda. Você vai apenas sensibilizar. A sensibilização antes foi mais para você criar dentro do seu arcabouço emocional, do seu arcabouço mental, um pouco mais dessa sensibilidade musical. Agora, direcionando para aquilo que você quer, você vai começar agora a perceber quais são os elementos internos que tem dentro das músicas que você escolheu que vão trazer elementos mais clássicos. Nossa, essas músicas, esse estilo traz um pouco mais de instrumentos de percussão. Aqui nós já temos mais um quesito mais de flautas e violinos. Já aqui existe momentos de baixa e de levantes musicais. Aqui essa música é um pouco mais direta, aqui tem mais quedas, então você vai começar agora a perceber um pouco mais a música como uma forma um pouco mais estudiosa. E não estou falando realmente para você identificar, aqui é um dó sustenido, aqui ele puxa um ré no sei lá o que, não, aqui ele faz um momento do coral em tenor, aqui, não precisa. Você leigo pode fazer essa segunda parte, mas agora na percepção. No caso, seria o seguinte: coloque aquilo que te movimenta. Por exemplo, é a música que você decidiu escolher, que essa aqui de alguma forma bateu na tua cabeça, que essa música especificamente, ela combina com alguma cultura sua, você vê, olha, aqui nós temos violinos, aqui nós temos trompetes, alguma coisa assim, aqui nós temos sax.
Beleza, então você coloca os instrumentos que você identificou. Ou no caso, essa música, de alguma forma, ela bate em mim um sentimento de tristeza, mas da mesma forma de renovação. Então você já percebe que esse estilo musical que você achou que combina com aquilo, mostra essa percepção. Então será que a cultura onde você vai encaixar nisso seria mais o hino da cultura? No caso, a essência dela? Ou em algum momento específico? Eu acho que aqui poderia combinar bastante com essa cultura, porque eles gostam de algo mais introspectivo, mas isso tem cara de cerimônias. Aí você escreve cerimônias. Você vai agora ter essa percepção numa segunda parte em transformar aqueles insights em coisas escritas. Então você antes fez uma sensibilização das músicas e da pesquisa que você achou interessante, e nesse segundo momento você vai agora pegar essas pesquisas sensoriais e transformá-las em pesquisas lógicas para começar a criar associação entre as informações que você quer trazer como forma direta para a construção que você quer de forma indireta. Vamos então agora para a nossa terceira parte, onde a gente vai começar a criar uma coisa um pouco mais nossa. Sair um pouco da sensibilização e um pouco mais para a criação. Onde nós vamos criar instrumentos. O ponto aqui, uma coisa que a gente bateu um papo bem legal lá no vídeo do Fabian, é que criar um instrumento ele é difícil. No caso, fazer algo novo, um instrumento novo, ele é bem complexo porque você precisa de ter um conhecimento musical estrutural um pouco mais complicado. No caso, se você for um especialista, no caso, um cara que faz violinos, um cara que faz a calibração do piano, você que revende instrumentos e por alguma forma afina eles de diversos níveis, aí é mais fácil para você, porque você conhece a forma mecânica da coisa e como aquilo pode interferir. Mas no caso que você vai fazer, você pode construir dentro do pouco que a gente sabe, o instrumento. No caso, por exemplo, não vou construir um saxofone novo. Eu vou falar que o que corresponde ao saxofone no meu mundo fantástico, ele é feito com um encanamento do robô X. No caso, o instrumento ele é feito de pedaços de robôs velhos, onde ele tem uma ideia de saxofone. Se você conhece um pouco mais saxofone, você pode até colocar lá se ele é um saxofone mais curto, se ele é de longo, ou se ele é de cobre, ou se tem alguma diferença entre os saxofones pelos seus tons e timbres, você pode colocar. Então você vai começar agora a construir um pouco dos instrumentos, meio que repaginando aquilo que a gente já tem, dentro das coisas que tem naquele cenário específico. Eu quero construir, por exemplo, algo mais tribal. Eu quero fazer um tambor. Beleza, como o tambor ele é feito? O tambor ele é feito de uma cabaça, no caso, um tronco de algo, onde tem um pano, um tecido que cobre, algo que prende, mantendo a tensão daquele tecido, e pode fazer no batuque, ou na mão, alguma coisa, na palheta, alguma coisa assim. Então, perfeito. Nisso, eu já vou pegar que o corpo do tambor, ele é feito a partir de uma fruta grande, que já tem um formato de tambor certinho. O próprio tecido que vai fazer o som da percussão, ele é feito com o estômago puxado de uma criatura dentro do meu universo. E eles batem com a mão, onde a mão ela tem uma luva que eles colocam, porque como o tecido é grosso e levemente áspero, eles têm que bater com a mão protegida, senão começa a cortar a mão, ou no caso furar a mão, pelo ser um tecido mais grosso. Então com isso você já começar a dar cara para o seu mundo fantástico, associando. Claro que, como eu falei, se você tem um conhecimento musical mais aprofundado, esse é o seu momento. Você pode pensar, puxa, e se eu fizesse um violino de tantas cordas, onde eu consiga puxar um som diferente? Colocando um quê fantástico aí, onde existe uma corda que tem um som tão agudo, que quando se toca no ouvido humano não se pega, mas já outras criaturas do meu mundo fantástico, elas escutam, ressignificando aquela música que está sendo tocada, porque o som é tão agudo que um ouvido não pega e o outro pega.
ou um grave tão alto que faz com que alguns ouvidos escutem ou não. Então o momento aqui de criação de instrumentos serve para você, já que eu criei essa essência, que eu quero que essa raça tenha, que eu quero que essa cultura tenha, que eu quero que esse ambiente tenha. Já sei qual é o sentimento que eu quero trazer, quais que são os instrumentos utilizados e mais ou menos a pegada que eu quero fazer. Então eu vou converter esses instrumentos, essa pegada diferente, e colocar dentro do meu mundo fantástico. Você pode até colocar, manter tambor, violino, você pode até colocar. Caso você queira deixar um pouco mais autoral, cria um glossáriozinho dizendo, violão significa tal, violino significa tal, flauta não sei o que, oboé não sei o que, e com isso você vai criando. Mas Safa, como eu vou contextualizar esses novos sons dentro do meu mundo? Não são novos, os instrumentos podem ser, mas dentro da sua descrição sensorial, a pessoa vai sentir um pouco que, eu posso não entender necessariamente que aquele instrumento é um violino, ele pode ser uma viola. Ok, perfeito. Mas a pessoa já tem uma ideia de mais ou menos que é um instrumento de corda, de som um pouco mais melódico, porque você colocou isso dentro da sua descrição. Então o legal aqui é você converter esses instrumentos que já existem dentro da sua premissa, dentro da sua criação, apenas fazendo a conversão. Caso você seja músico ou tenha um conhecimento para desenvolver propostas novas, mete bronca. O nosso quarto passo agora é a questão tradicional cultural, é a música nisso. Aqui você já colocou na pesquisa, já fez aquela parte número 2, onde você falou, isso aqui tem cara disso, isso aqui tem cara daquele outro. Agora que você já criou o seu instrumento, já fez a sua energia, já identificou a sua essência, você vai converter isso em cultura, vai converter isso em sociedade. Nós já fizemos diversos vídeos de icebergs culturais, onde nós temos cerimônias, rituais, casamentos, algo que vou fazer um vídeo ainda falando um pouco mais sobre o iceberg cultural dos casamentos. Então você pode associar tal coisa a isso. Hoje em dia é muito mais comum acabar alguns tipos de música e as pessoas colocarem outros tipos. Tem gente que ainda gosta de colocar músicas instrumentais, tem várias noivas que gostam de colocar a marcha nupcial, mas eu já vi muita gente que entra com o tema do Darth Vader, eu já vi gente que adentra com outros estilos de músicas. Quando eu casei, a minha música de entrada foi de Digimon. Foi a música da Digievolução, Braveheart de Digimon. Por quê? Porque essa música representava muito pra mim, é uma das minhas músicas favoritas da vida, então eu quis trazer esse sentimento para a minha entrada, da mesma forma que a minha ex-mulher, no momento que ela entrou, ela colocou uma música mais temática, e no caso, os padrinhos, cada um entrou com uma música que a gente foi escolhendo, uma vez ela, uma vez eu, e a gente foi criando uma playlist diferenciada. Eu já vi gente colocando temática apenas Disney, Pixar, onde entraram com o Rei Leão, entraram com Aladdin. Tem gente que fez simplesmente uma orquestra só de violinos contratados, onde teve apenas músicas pop. Então, tem diversos estilos e com isso você vai criando as tradições culturais e musicais do seu cenário. Você pode colocar, por exemplo, que dentro de uma cerimônia de casamento, as músicas de entradas, saídas e movimentos é apenas no coral, onde fica aquele coral ou religioso, ou dos próprios amigos, ou dos próprios parentes. Então você sonorizar a sua cultura. Por enquanto não falamos de música por música, mas já estamos falando de caracterizações. Você pode utilizar os instrumentos fantásticos que você desenvolveu para colocar aqui. Ou até mesmo, caso queira fazer uma baixa fantasia, onde pode fazer um dueto entre o seu violino e o violino real. Você pode fazer um dueto entre uma voz mais de uma criatura enquanto canta, no caso, uma sereia cantando juntamente com, sei lá, tambores da libertação reais ou o que seja. O legal aqui é você agora converter a sonorização das suas culturas, dos seus festivais, dos seus casamentos, das suas cerimônias, das suas passagens, dos seus rituais, daquilo que vocês acharem legal. Porque antes, quando a gente criou lá os passo a passo de rituais e tudo mais e tal, pode ser colocado, não era necessário. Mas aqui agora você tem essa oportunidade de pegar algo que você já identificou, já sentiu, já está na vibe disso e coloca.
Porque mesmo que você não sonorize de verdade isso e a pessoa consiga ouvir com esses ouvidos materiais que nós temos, as pessoas vão conseguir ouvir com os ouvidos mentais, com os ouvidos da imaginação. Por quê? O foda disso é que como a pessoa ela vai pegar a descrição e vai converter naquilo que ela gosta, que ela sabe, ela pode criar melodias maravilhosas para o seu mundo fantástico. Então só tem ganha-ganha aqui. Você está colocando uma descrição sensorial, trazendo alegrias, diferenças e percepções emocionais, e a pessoa está pegando isso e convertendo em música na cabeça dela, ou até falar, nossa, isso me lembra tal coisa. E agora, a tua história, o seu cenário, a sua situação vai ser associado a uma música que a pessoa já gosta, ou alguma âncora emocional de alguma forma, criando essa conexão, fazendo com que toda vez que a pessoa escutar a música, fala, nossa, essa música me lembra aquele capítulo X, ou aquele cenário Y. Ou seja, comece a converter os seus fatores culturais em sonorização para começar a criar uma percepção sensorial, além do fato de que, se você já associou isso sensorialmente, quando você for criar uma outra cena que traga essas mesmas sonorização que você já estabeleceu, a pessoa já pode imaginar, nossa, tá acontecendo o ritual X ou Y, a cerimônia X ou Y, ou alguma coisa X ou Y, porque você já associou numa descrição sensorial auditiva. Então agora, para os poetas de plantão, vou trazer um próximo passo bem legal. É um pouco complicado para a galera que está querendo transformar letra em música, apesar de que existe uma inteligência artificial que nos ajuda bastante. Vou até trazer nesse vídeo ainda algumas coisas bem legais de que surgiram nessa brincadeira. Mas uma coisa que é bem interessante é o seguinte. Você pode então começar a poetizar algumas coisas. Criar letras para as músicas, nem que seja um versinho de 4 coisas. No caso, sem imaginar numa batida específica, mas você já queira imaginar como... E eles foram para as terras e venceram seu temor. Beleza, mesmo que você não coloque isso dentro da sua história, no caso, coloque lá a cifra, essa coisa é cantada em Lá maior, não precisa. Mas caso você queira colocar como ao fundo escutavam, 3 pontinhos, mete um itálico ou um entre aspas e coloca a letra da música mostrando isso. O que é legal sobre isso? Quando você cria a música, no caso, pelo menos poetiza a letra da música que você gostaria de fazer, primeiro, você está mostrando uma segunda forma de demonstrar algum tipo de criação, ou no caso, um tipo de expressão, onde cada palavra é utilizada de uma certa forma, ou uma colocação. Se por acaso você tem uma conlang, é um momento bem legal para apresentar ela, porque é uma música. Se você está criando uma criatura fantástica onde limite algum som, você pode exteriorizar esse som. Se por acaso você quer apresentar uma cultura nova de uma maneira diferente, você pode mostrar ela como começando com um hino de guerra ou com um festival. Você, ao entrar na cidade, você escuta tambores e as pessoas cantando juntas. E vamos, 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 e vamos até o final. Beleza, como se fosse um grito de, sei lá, de esporte, de, sei lá, interclasse do ensino médio. Não tem problema. Mas você pode já começar a rascunhar as suas poesias, os seus versinhos, e colocar na sua história. Com a inteligência artificial que eu vou apresentar para vocês, que cria músicas, você ainda pode propor que essa letra vire música. Porque como você já pensou... Qual era o estilo musical? Quais eram as referências musicais? E quais eram os instrumentos que você gostaria que tivesse aquilo? A inteligência começa a criar mais ou menos aquilo que você pode ser como algo interessante. Ah não, Rafa, é que no caso eu fiz assim e a música ficou perfeita, mas sem querer saiu um sintetizador e a minha história é medieval. Beleza, ok, acontece. Mas não impede de você já ter um rascunho daquilo que você quer, ou pelo menos já começar a imaginar com outros ouvidos, não apenas a escrita de uma forma, como algo que você pode trazer. Então aqui eu digo para vocês uma dica bem legal. Se você não sabia onde colocar os seus poemas ou as suas letras musicais dentro de uma história, aqui, perfeito. Coloque trechinhos, coloque da mesma forma que você poderia escutar ao longe uma pessoa falando, e vamos invadir? Coloque como se fosse um hino musical, ou até mesmo um festival que eles, né, no caso há um
uma cerimônia de casamento que eu falei que tem um coral, que fica lá um coral de moças, por exemplo, e você quer apresentar também o seu fator religioso, e chega e fala: "Oh, Vindecari". Beleza, já está apresentando até mesmo o panteão dos deuses, ou algum fator de lenda. Cara, só tem a ganhar. Então, não jogue fora aqueles seus poeminhas. Abrace o poeta dentro de você e comece, e desenvolva, e jogue. Já que você já está estipulando a sua cultura, por que não criar uma musiquinha para ela e uma letrinha que vai valer a pena? Agora, o nosso sexto passo não é necessariamente para uma criação especificamente. No caso, a criação de um personagem, mas algo que pode ser. Você pode pegar uma música e falar assim: nossa, eu vou me inspirar nessa música. No caso, essa música me lembra tal coisa, me percebe tal coisa, então eu vou transformar isso em um personagem. Perfeito. Mas não necessariamente você precisa fazer isso. Porém, essa é a dica que eu quero trazer para vocês. Personifiquem uma música. Aqui nós estamos trazendo que você pode colocar uma música dentro da sua cultura de alguma forma, ou depois que você construir sua cultura, você colocar uma música. Porém, você transformar a música em um personagem é bem legal. Você já parou a pensar como que é tão, no caso, dinâmico a música Bohemian Rhapsody do Queen? Então, por que você não pega e cria um personagem que traz essa mesma percepção? Ou no caso, eu adoro a música da Ave Maria, então eu vou construir um personagem que tem essa mesma percepção, essa mesma ideia. Ou até mesmo você manipular a música para criar algum personagem em cima disso. Então você pode tanto utilizar uma música, no caso, referencialmente, para quando for a cena do personagem, ou quando for escrever alguma coisa, ou quando você for ambientar algo, coloque a música também. Já que você criou alguma musiquinha, coloque também. Se você já fez uma pesquisa, utilize essa pesquisa para criar aquela sua playlist. Fica muito a dica para vocês. Eu escrevo muito melhor com música, obviamente. Corte músicas com letra, foque em músicas instrumentais para que apenas os sons entrem, porque quando tem letra, a letra é palavra, e quando você está digitando ou escrevendo, pode ser a influência. Então, quando for escutar, escute músicas mais melódicas, sem letras. Ah, mas eu adoro músicas com letra. Beleza, procure alguma versão em karaokê para que você pegue apenas a essência sonora, evitando assim as letras. Então a última dica que eu trago para vocês é como você consegue colocar a música enfiando dentro do seu mundo fantástico, é colocar a música na sua narrativa. Da mesma forma que você pode utilizar a música como forma de escrever, você também pode colocar as músicas para referenciar dentro da história. No caso, como eu já falei para vocês, existe uma história minha que fala sobre a autópsia de ninguém, onde o legista ele abre o corpo ouvindo música clássica. Onde eu peguei diversas músicas clássicas que possuem uma melodia específica ou uma história por trás e coloquei referenciando algumas cenas. Coloquei easter egg na música. Caso você conheça a música ou conheça um pouco dela, você sabe que vai ter alguma coisa, como por exemplo, existe uma orquestra, no caso uma música que eu coloquei lá dentro, que aquela orquestra especificamente, a música fala sobre a ascensão de algo maligno que vai adentrando as ruas de Veneza. Essa é a história da ópera que se canta junto com aquela música. Então a pessoa que conhece, ela já percebe, já sabe que aquela coisa que está acontecendo enquanto a música está tocando tem a ver com alguma coisa maligna que está acendendo enquanto está acontecendo algo. E por isso você pode utilizar da música interna e da música externa quando for escrever a sua história como forma de apresentação e representação. Então, quando você for utilizar da música dentro do mundo fantástico, segue essas dicas. Caso você não tenha um conhecimento muito profundo, comece a ouvir músicas, faça pesquisa no Google para conseguir pegar essas referências. Depois, pegue as músicas que você sentiu que faz alguma diferença e comece a catalogá-las como tem um instrumento tal, traz a relação Y, me traz um sentimento Z, e com isso você já vai colocando dentro do que você quer. Com isso, você já começa a criar os seus instrumentos, caso você ache interessante, para personificar o seu ambiente, cria as relações das músicas e a sonorização da cultura como uma forma geral,
crie as suas letras, faça as suas canções e jogue na música, e jogue, no caso, na inteligência artificial, que eu vou falar no finalzinho desse vídeo, e crie também uma música pro personagem, ou no caso, uma trilha sonora para ele, ou para sua história, quando for escrever. Então, pessoal, trazendo aqui para vocês o Suno. O Suno é uma inteligência artificial muito legal, onde você pode converter a sua letra em algo interessante para a transformação dentro do seu mundo fantástico. E o meu mestre, ele é lindo e maravilhoso, meu mestre que eu digo, o meu mestre de RPG, nas campanhas que eu tô jogando com ele, é lindo e maravilhoso, e ele criou uma baladinha da minha guilda, que eu criei dentro do cenário dele, e ele converteu essa, pegando algumas coisas interessantes sobre os membros da guilda, e fez uma baladinha aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então você percebe que ele criou uma letrinha colocando aqui, em caso algo mais simples, com 4 linhas. Nós temos aí novamente os versos, o coro. Então é bem legal porque você pode ir colocando as coisas e vai criando as suas percepções dentro das suas relações. Então, pessoal, esse aqui foi o meu tutorialzinho falando sobre como colocar músicas no nosso mundo fantástico, e eu vou encerrar esse vídeo deixando para vocês aqui no fundo a musiquinha que ele criou para mim e pro meu grupo, onde tem a minha guilda, e fica aí a inspiração para vocês. Vai atrás do Suno e faz um teste. Caso vocês gostem dessa inteligência artificial, eu posso trazer um videozinho um pouco mais dedicado, trazendo algumas dicas e coisas que eu fui aprendendo nesses últimos dias, depois que eu recebi esse presente maravilhoso do meu mestre, e com isso, vocês vão criando músicas muito legais pro seu mundo fantástico. Beleza? Então, deixando aqui a balada da guilda da Coruja Leitora. Bárbaro, força bruta, caro druida, com a natureza luta. A guilda destemida o reino salvará. Nova Garla, onde a paz está. Caminhando sem cessar, contra o mal vão batalhar. Leitora, coruja sempre a guiar, nos mistérios vão desbravar.